Olá, pessoal, boa noite. Já estamos ao vivo. Vamos dar início agora ao Quarto Se Liga. Bom, nós estamos muito felizes em vocês estarem aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante o evento, basta mandar no chat que nós tentaremos atender a todos vocês. Meu nome é Maria Eduarda. E minha Maria Clara. E nós seremos as mediadoras dessa live. Qualquer coisa, vocês podem perguntar no chat que nós estaremos presentes. Antes de nós darmos início, né, à live, eu queria deixar alguns pontos esclarecidos, que é quanto ao certificado, que vai depender do check-in e o check-out. O check-in é baseado na inscrição que vocês fizeram no Event 3. Se você não tiver feito ainda, basta acessar o link que já está no chat, você faz a inscrição, volta para cá e vai dar tudo certo. E o check-out. Para o check-out, no final da palestra, nós vamos também disponibilizar o link no chat. Vocês vão acessar, vão preencher seus dados pessoais e vão colocar a palavra-chave que nós vamos disponibilizar durante a live. Esse link, o questionário no Forms, ficará disponível por apenas 10 minutos e nós pedimos muita atenção de vocês quanto a esses detalhes. Além disso, nós queremos agradecer, em especial, o nosso convidado, o professor Wellington, que dedicou o tempo dele para estar aqui conosco, para preparar o material, e os nossos apoiadores, que são as ligas acadêmicas da Faculdade de Engenharia Civil e Ambiental, o CREA, a Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG, os CEAs de Engenharia Civil, de Engenharia Ambiental, e também os CEAs externos da PUC e da Universidade Federal do Maranhão. Queremos agradecer também ao PET, ao Projeto Caliandra, ao Cariocar, entre outros. Então, pessoal, boa noite. Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez ao nosso palestrante convidado de hoje, o professor Wellington, que vai estar ministrando essa palestra sobre geotecnologias na engenharia ambiental. O professor Wellington ele possui graduação em tecnologia e geoprocessamento pelo IFG e engenharia de agrimensura pela Faculdade de Engenharia de Agrimensura de Pirassununga. Ele é mestre em Engenharia do Meio Ambiente pela Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG e doutor em Ciências Ambientais também pela UFG. Ele também é professor na nossa Escola de Engenharia Ambiental, nossa Escola de Engenharia Civil e Ambiental. Professor, se o senhor quiser se apresentar, seja bem-vindo. Boa noite a todos, né? Primeiramente, gostaria de agradecer por esse convite, a gente está aqui hoje nesse bate-papo, né? Depois, após a apresentação aqui, abro um espaço para possíveis perguntas, possíveis dúvidas que venham a surgir. E a ideia é um bate-papo para que vocês possam conhecer as aplicações da ferramenta e como isso pode auxiliar na área do meio ambiente, principalmente na engenharia ambiental, né? Então, posso abrir a apresentação aqui, né? Pode sim. Vocês conseguem enxergar bem aí? Conseguimos. Ok. Então, o tópico vai ser, título da palestra, Geoprocessamento aplicado à engenharia ambiental. Mas, primeiro, o que é esse tal de geoprocessamento, que atualmente é tão falado? Eu gosto de citar aqui o Gilberto Câmara. Eu fui, salvo engano, o antepenúltimo diretor-presidente do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E ele diz algo que é assim: tudo que acontece, acontece em algum lugar. Por mais óbvio que pareça essa afirmação, ele quer dizer que tudo acontece num contexto geográfico. E nesse sentido, é interessante você entender esse contexto. Hoje nós vivemos na era da tecnologia. Ao mesmo tempo, você é bombardeado aí por uma gama de informações. Nós temos aí, na palma da nossa mão, um smartphone, acesso à internet de alta velocidade. Então, você pode trabalhar aí visualizando imagens de satélite, desmatamento, queimadas. O GPS do seu celular também é uma forma de acesso a essa tecnologia. Ou seja, nós vivemos aí no mundo conectado. Antigamente, quando se falava de mapa, né, de mapeamento, era tudo muito robusto, tudo muito manual. Aí nós temos aí uma foto bem antiga de dois cartógrafos aí, né,
mapeando aí um bairro, uma cidade, e tudo manual. Mas imagina errar. Lá no finalzinho você errar esse mapa. Então, hoje, nós temos o geoprocessamento. O que é o geoprocessamento? É o processamento informatizado de dados georreferenciados. Utiliza programas de computador que permitem o uso de informações cartográficas que se possam associar a coordenadas de mapas, cartas ou plantas. E pode ser utilizado para diversas aplicações. Mas como surgiu? Bem, por incrível que pareça, foi um médico. Lá em 1854, o doutor chamado John Snow, ou seria o nosso João das Neves, né? Que mapeou a epidemia de cólera lá na Inglaterra. Ele, naquela época, logicamente não existia computador, então as análises eram feitas de maneira manual. Então ele colocou uns alfinetes lá no mapa da parede que ele tinha, com um barbante começou a traçar o raio de abrangência para tentar entender o contexto em que se acontecia aquele processo de infecção pela cólera. Então, nesse mapa antigo aí, né, que foi digitalizado, nós tínhamos o consultório dele, o workhouse. Você tinha esses pontos azuis, que eram os poços artesianos da cidade de Londres, e em vermelho você tinha mapeado ali as pessoas que estavam contaminadas ou que haviam morrido pela cólera. Esse é o mesmo mapa, mais bonitinho. Então, ele conseguiu quantificar esses pontos aí de contaminação em função da distância dos poços artesianos para tentar identificar a possível fonte de contaminação. Basicamente, trabalhou com o que chama de layers, ou camadas, temas. Ele tinha, então, a base cartográfica, que eram as ruas, os poços artesianos e as condições ambientais desses poços, e as mortes ou eventos de saúde que estavam interligados à cólera. Mas como é que veio, então, a popularização do geoprocessamento ou das geotecnologias? Lá no ano de 2005, foi inventado o Google Earth. Acredito que hoje quase todos devem conhecer essa ferramenta. É uma ferramenta que possibilita, com acesso à internet, que você possa aproximar ali com o zoom, né? E ter acesso a endereços, né? Conseguindo enxergar quadra, rua, lote. Você pode colocar o fundo de imagem de satélite e enxergar até o telhado da sua casa. Então, isso acabou se tornando a popularização da geotecnologia. Logo depois, né, com o avanço aí da internet, o 3G, 4G, nós passamos a ter os smartphones que nos possibilitavam trabalhar com dados remotamente e em qualquer lugar. Então, o GPS do seu aparelho, ele é triangulado por satélites, que possibilitam, então, acessar esses dados. E olha só, nós temos um software de SIG, né? Que vou falar daqui a pouco, Sistema de Informação Geográfica, que pode ser instalado no smartphone. Aqui mostrando pontos, né? Aqui mostrando distritos, polígonos. Tudo isso, literalmente, na palma da sua mão. Então, nós temos vários órgãos públicos que hoje trabalham com geoprocessamento. O IBGE talvez seja o mais conhecido, né? O IBGE sempre trabalha com o censo demográfico, que mede, além da população brasileira, outras informações, como população por renda, por idade, por sexo, por faixa etária de idade, enfim. E tudo isso é espacializado em mapas, né? Hoje, mapas que são acessados pela internet. Então, você pode quantificar os mapas por diferentes temáticas, né? Como eu já disse, eu posso mapear a população com renda até 3 salários mínimos. Eu consigo gerar um gráfico desse, colocar no mapa. Eu posso ter essa informação por bairro, por município, por cidade, por estado, até eu ter a informação toda do Brasil. Outro órgão que trabalha muito com os dados espaciais, né, georreferenciados, é o Ministério do Meio Ambiente, né?
que trabalha aí com dados de queimada, desmatamento, enfim. Nesse caso específico da tela, nós temos os biomas, né? Dando destaque para a cor amarela para o bioma cerrado. O INCRA, né? Também é um órgão que trabalha bastante com dados geográficos, com geoprocessamento. O INCRA é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que trabalha com toda a parte fundiária do país. Onde nós temos, então, nesse mapa aí, em amarelo as terras indígenas, em verde as unidades de conservação. Aí tem o mapeamento das terras, né, públicas, privadas, enfim. Um órgão que trabalha bastante com esses dados. No estado de Goiás, nós temos um órgão governamental também, que é o CIEG, que é o Sistema de Geoinformação de Goiás, que disponibiliza dados para o estado de Goiás, por município. Então, online, você consegue, além de acessar online, também fazer download desses dados. Digital de Goiânia, conhecido como MUBDG, que é o Mapa Urbano Básico Digital de Goiânia. Ou se você digitar no Google, Mapa Digital de Goiânia, você vai ter acesso a essa plataforma online, que mostra até em tempo real o trânsito. No momento que eu tirei o print dessa tela, né, as linhas em vermelho aí são as regiões com trânsito mais congestionado em Goiânia, no momento que eu peguei essa imagem. Outras prefeituras trabalham também com esses dados. Temos a prefeitura de São Paulo, que fez um mapeamento aí de acessibilidade, né, para os cadeirantes. Então, esses pontos mostram os pontos que têm ou não acessibilidade, os pontos que deveriam ter mais acesso. No caso, é a obstrução da calçada, né, que dificulta esse tipo de ação. A prefeitura de Belo Horizonte, que trabalhou aí também com o mapa das escolas estaduais, municipais, escolas privadas. Ou seja, você pode mapear qualquer coisa. Empresas privadas, não vou citar nenhuma, né, mas logicamente grandes empresas privadas, grandes bancos trabalham com mapeamento de concorrência, mapeamento de mercado, o chamado geomarketing, que é você entender onde o seu cliente se encontra. Então, por meio de geolocalização, você consegue, por exemplo, determinar a distância dos seus concorrentes e clientes em potencial. Temos as ONGs, né? A WWF, esse mapa mostrando aí riqueza de pássaros no planeta Terra, né? Os países que possuem maior riqueza. O Greenpeace, talvez o órgão, a ONG mais conhecida do mundo, na área ambiental. Aí é o mapeamento de queimadas, desmatamento, gases de efeito estufa, enfim. Diferentes tópicos aí que são mapeados, temas que são mapeados por eles. Certo, eu falei de alguns órgãos que utilizam, empresas públicas, mas como são criados esses dados de geoprocessamento? Bem, diferentes fontes, né? Pode ser por imagens de satélites, pode ser por topografia, pode ser por cartografia. Vamos entender um pouco. O geoprocessamento, ele atua principalmente em 3 grandes áreas: ciências físicas, ciências biológicas e ciências sociais. E dentro dessas áreas nós temos um conjunto de ferramentas que possibilitam, então, trabalhar com esses dados espacializados. Temos a cartografia, o sensoramento remoto, o SIG e a topografia. Eu vou falar brevemente de cada um deles. O que é a cartografia? Cartografia é a ciência que trabalha com a confecção, né, e edição de mapas. Basicamente, cartografia, carta e mapa, a diferença é a escala de detalhamento. Eu até costumo brincar que poderia chamar mapografia, né? As pessoas às vezes vejam cartografia e pensam que não faz associação direta com mapas. Carta e mapa é basicamente a mesma coisa. Nós temos um exemplo de uma base cartográfica de um bairro, onde nós temos, em amarelo, as quadras e lotes, e preto e vermelho as curvas de nível. Curvas de nível são aquelas curvas que representam o relevo. Com isso é possível, por exemplo, fazer um mapa de declividade de um loteamento.
De forma que nós temos aí as áreas brancas totalmente planas, sem declividade, com valor zero, e a cor vermelha você tem as áreas com declividade mais acentuada. No caso, quem comprar o lote mais plano não vai ter que aterrar. Quem comprar o lote com o terreno mais acentuado vai ter que fazer o chamado corte ou aterro, que é cortar o terreno ou aterrar. Então, isso tem um custo financeiro, né? Então, isso é usado pelas imobiliárias para poder precificar alguns terrenos. Eu já falei, né, do mapa de Goiânia, mas é um exemplo de base cartográfica. Aqui temos os bairros de Goiânia e os municípios do entorno. Numa escala diferente, nós temos o estado de Goiás. Aqui os mapas, o mapa rodoviário. Goiânia seria um mapa de escala local. Aqui, o estado de Goiás, um mapa de escala regional, mostrando que está na região centro-oeste do Brasil. E temos aí a escala, né, mundial, planetária, né, que seria o mapa mundi, mostrando aí os países, né, do nosso globo. Então, cartografia ela trabalha com a representação de diferentes mapas, né, diferentes dados em escalas distintas. Outra grande ferramenta do geoprocessamento é o sensoriamento remoto. O que é algo remoto? Remoto é algo distante. Sensoriamento vem de sensores, de sensoriar. Então, o sensoriamento remoto é uma forma de conseguir informação de um objeto. Qual sensor remoto usado hoje são os satélites, que estão aí algumas centenas, variando de dezenas a centenas de quilômetros quadrados de altitude, de quilômetros de distância de altitude. Nós temos aqui satélites com diferentes resoluções, com diferentes finalidades. Por exemplo, aqui nós temos um mosaico, né, que é a junção de várias imagens de satélite cobrindo todo o território brasileiro. Se eu der um zoom aqui na escala, um recorte aqui para o estado de Santa Catarina, com destaque para a capital, Florianópolis. Vou dar um zoom, né? Eu tenho aqui Florianópolis, que é uma ilha. Se eu aproximar mais essa imagem, eu vou conseguir enxergar o aeroporto e até o avião ali nessa imagem. Ou seja, existem diferentes imagens com diferentes resoluções do satélite. Chamamos de resolução espacial. Depois que o Google Earth, né, se popularizou, isso é comum. Hoje qualquer um tem acesso a essas informações. Nós temos aqui um exemplo de uma imagem de alta resolução, onde foi possível delimitar as quadras, lotes, as ruas. E você pode fazer medidas em cima dessas imagens, né? Um exemplo também é a aplicação ambiental. À direita, né, nós temos a Avenida T63, e aqui em Goiânia, cruzando ali o Córrego Cascavel. E ali, esse foi um trabalho que eu fiz há um tempo atrás, mostrando o assoreamento, né, que o córrego começa a esbarrancar pelas suas margens e o rio vai ficando cada vez mais raso. Então, pelo auxílio da imagem de satélite de alta resolução, eu consigo identificar esses pontos vulneráveis ao longo do córrego. E no mesmo córrego aí, Córrego Cascavel, nesse retângulo preto, nós temos um condomínio que foi construído em área irregular. Não sei se está muito visível aí, mas essa cor lilás, cor roxa aí, é a chamada APP, Área de Preservação Permanente, de 50 metros. Aqui fica melhor para enxergar. Aqui está vermelha. Na cor vermelha, nós temos a APP de 50 metros. Ou seja, além da invasão das casas populares que estão mais acima da imagem, isso mostra que nem sempre essa questão de invasão de áreas se dá para pessoas de baixa renda, porque esse é um condomínio que foi construído justamente numa área imprópria e com certeza eles sabiam que é uma área irregular. Então, essa é uma aplicação ambiental utilizando imagens de satélite, que é a questão da preservação dos rios, dos mananciais. Outra ferramenta é a fotogrametria, ou conhecida também como
fotogrametria. Hoje nós temos os drones, né? O drone antigamente eram os pombos, né? Mais engraçado que pareça, eles eram ferramentas de guerra, utilizadas na Primeira Guerra Mundial. Então você tinha pombos amarrados neles uma câmera fotográfica. Logicamente o pombo ele não disparava a câmera por conta própria, né? E sim que ela tinha um cronômetro, a corda, que fazia o disparo da fotografia, diferentes fotografias por um intervalo de tempo. Então, o primeiro drone da história eram os pombos. Mas, logicamente, com o advento das guerras, criou-se o avião. O avião, então, foi utilizado, além do transporte de pessoas, para mapear as áreas de interesse, no caso, para uso militar, para estratégia de guerra, né, conhecer o território inimigo. E depois, com o avanço, né, nós temos hoje os drones, os VANTs e os drones. Qual a diferença? O de cima, que parece um aviãozinho, é o VANT, Veículo Aéreo Não Tripulado. É uma sigla, né? O de baixo, talvez o mais conhecido, é o drone. O drone não é uma sigla. Curiosamente, drone é zangão em inglês. Aquele besouro que faz barulho, né? É uma alusão ao barulho do inseto. Por chama drone. E ambos, né, possibilitam a geração de imagens. E essas imagens podem ser tridimensionais, né? Você pode ter modelos digitais de terreno, seja de áreas urbanas ou áreas rurais. Acompanhamento de obras. Lógico, existe toda uma legislação a respeito do uso de drones em áreas urbanas. A ANAC, né, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, junto com o Ministério da Defesa, ele traça diversas regras de onde se pode ou não utilizar drones, seguindo a legislação, com a questão de altitude, com regras de segurança. Você tem, por exemplo, o acompanhamento da construção de um galpão, né, de uma obra. A imagem mais à esquerda, antes da construção, e a mais à direita, você tem a obra praticamente pronta. Tudo isso depende de um plano de voo, né, que é feito em escritório. Você traça uma estratégia de mapeamento das áreas de interesse e depois você consegue mapear essas áreas. E é possível fazer também a restituição planimétrica, né, que é você trabalhar com plano, que são os mapas. A altimétrica, que mexe com altitude, né, altimetria, que são as curvas de nível, que eu já falei. E a junção das duas, que é plano altimétrico ou também plane altimétrico, depende da literatura. Onde nós temos aqui, além da imagem de satélite de fundo, a base cartográfica por cima, que são as quadras, lotes e ruas, e ainda as curvas de nível. Outra ferramenta importante é a topografia. Uma das ciências mais antigas aí, né, mais conhecidas, que é a topografia, que possibilita você medir a superfície da Terra por meio basicamente, da matemática, trigonometria. Então você tem de equipamentos mais antigos e até os mais modernos, que são estações robóticas, que praticamente uma pessoa só opera. Ela segue o operador. Não que o tripé vai sair andando, né? Mas no ângulo que você tiver, ela fica fixa, mas ela gira acompanhando o operador. Onde ele for, ela vai medindo ângulos e distâncias. Basicamente, a topografia trabalha com medidas diretas e indiretas, né? Com ângulos e distâncias, onde você pode medir desnível do terreno, medir distâncias horizontais, distância inclinada. Você pode trabalhar com trena, até os equipamentos que eu mostrei ali como estação total. Nivelamento. Lembra que eu falei agora há pouco lá dos lotes que podem estar acidentados, né, com topografia acidentada? Você pode fazer o corte ou o aterro dessa área, desse terreno. Então, o nivelamento se faz necessário para poder calcular esses volumes de corte e aterro. E também a topografia possibilita fazer modelos digitais de terreno, modelos matemáticos representando a superfície da Terra.
E esses modelos de estágio de terreno podem ser classificados aí em função da sua altitude ou do seu ângulo de declividade. Aqui tem uns exemplos aí de planície, de pico, de ladeira, dentre outros. Mas quais são as aplicações que nós temos, então, para o geoprocessamento? Um exemplo é o mapeamento de bacias hidrográficas. Então, você tem, por exemplo, aqui uma bacia. O que é uma bacia hidrográfica, para quem não sabe? Bacia hidrográfica é uma área de contribuição, né, para uma drenagem, para um rio. A tendência é que a água escoa sempre do ponto mais alto para o ponto mais baixo. A grosso modo, isso é uma bacia hidrográfica. Goiânia faz parte dela, dentro da bacia do rio Meia Ponte, né? Você tem uma bacia do João Leixo, dentre outros. Uma preocupação é sempre sobre a qualidade da água que nós bebemos. E a bacia hidrográfica se faz, então, necessária para entendermos como se encontra o nível de antropização, a ação do homem nessas áreas. Qual a influência da ocupação urbana na qualidade da água? Então, o uso do geoprocessamento em estudos de bacia hidrográfica possibilitam essas análises. Hoje existem softwares, por exemplo, que conseguem projetar a probabilidade de inundação de uma área. Então, antes de uma área ser inundada, por exemplo, na construção de uma represa, né, na construção de um barramento, de um reservatório, você consegue fazer esses estudos previamente. Olha só essa simulação. Nós temos uma cidade, um grande rio serpenteia, né, ela passa por essa cidade, e nós temos aqui o cenário atual e um possível cenário se aumentarem a cota de inundação da represa, da calha do rio. Você cria uma barragem, então isso tem que ser muito bem calculado, muito bem dimensionado, para não criar essa situação. Ou seja, isso não aconteceu ainda. São análises que possibilitam mostrar previamente o impacto ambiental de uma obra desse porte. Outro exemplo também aqui, né? Aqui nós temos o modelo digital de terreno aplicado aí na Ilha Grande, lá em São Paulo. Com as curvas de nível, você consegue também representar a declividade do terreno, assim como em bacias hidrográficas. Aqui é a bacia do João Leite. Né? O Ribeirão João Leite, ele começa lá acima de Anápolis e, ao longo dos seus mais de 70 quilômetros aí de extensão de rio, ele deságua no Meia Ponte ali, próximo ao Jardim Guanabara, aqui em Goiânia. Assim, esse é um exemplo de estudo de bacia hidrográfica. Nós podemos fazer o mapa de declividade da bacia do João Leite, onde nós temos relevo plano até o fortemente ondulado, mostrando também a aptidão agrícola dessa bacia. As áreas que são possíveis estão plantio, ou outras que podem se tornar inviável devido à declividade. Outra coisa que pode ser feita também é a geração, né, o delineamento da rede hidrográfica, da drenagem, ou os rios. Então, por meio de imagens de satélite, você consegue delimitar esses córregos e rios aí. Por exemplo, aqui nós temos uma diferença que eu falei agora há pouco da resolução das imagens. Nós temos uma imagem de 30 metros e uma imagem de 2,5 metros. Então, nós temos uma diferença de resolução bastante grande. Ou seja, algumas imagens servem melhor para determinados trabalhos e outras imagens para um trabalho que exige um melhor detalhamento. Então, a escolha da imagem de satélite ela determina como vai ser a saída, o produto que você pretende obter. E possibilita também, por meio de imagem de satélite, fazer o que a gente chama de análise multitemporal. Ou seja, o uso de cobertura do solo da bacia do João Leite, no ano de 85 era esse. Perímetro urbano, agricultura, remanescentes de vegetação nativa e pastagem. E a cada 5 anos, né, isso foi mapeado, a gente consegue observar a mudança de uso
até o ano de 2011, que foi o último ano analisado. Então, a gente consegue observar que houve uma mudança, como o crescimento das áreas urbanas e diferença, né, do desmatamento aumentando e diminuindo a áreas de remanescentes de vegetação nativa. Se colocarmos em gráfico, fica mais fácil entender. Tem uma oscilação entre agricultura e pastagem, uma queda no remanescente e um aumento nas áreas urbanas que foram crescendo de 85 até 2011. Outra coisa que pode ser feita também, além da extração da drenagem, é fazer as APPs, as áreas de preservação permanente. Aqui no caso foram um raio de 50 metros para as nascentes, 30 metros ao longo dos rios e alguns córregos como o Ribeirão João Reis, 50 metros. Por isso que está a linha um pouco mais larga. Você consegue fazer análise, então. Aqui a APP foi um pouco maior, 200 metros. Extrair a imagem por essa APP e depois ver o que está preservado nela. Ou seja, mapear a área de vegetação nativa existente. Quando se fala de bacia hidrográfica e geoprocessamento, há uma infinidade de possibilidades. Tem modelos mais complexos, né, que é a modelagem. Você pode trabalhar aí com dados meteorológicos, trabalhar com dados de precipitação, de vazão, enfim. E a modelagem hidrológica possibilita, então, fazer um mapeamento dessas áreas. Aqui, de novo, a bacia do João Leite. Eu gosto de pegar essa bacia, porque é pertinho da gente aqui. Aqui nós temos um zoom, um destaque maior no reservatório do João Leite. Para quem não conhece, aquele reservatório que fica, a BR-153 passa por ele, sentido Anápolis. Aquela área represada ali da barragem. Então, você pode dividir a bacias em pequenas bacias e, com isso, fazer previsão de cenários aí de precipitação, ou de vazão, de produção de sedimentos que podem chegar ao reservatório, diminuindo a vida útil do reservatório, porque se eu começar a encher de sedimentos, vai ficar menos água represada. Lógico, um reservatório daquele tamanho são anos para isso acontecer. Mas cenário 1 aqui que mostra o uso do solo atual. Cenário 2, com APPs preservadas. Cenário 3, se as APPs fossem todas preservadas e tivessem 200 metros. Se toda a bacia fosse ocupada pela agricultura, como é que seria a produção de sedimentos? Se a bacia fosse toda coberta por pastagem. E se a bacia fosse toda preservada? 100% vegetação nativa. Então é possível fazer cenários, né, hipotéticos que não existem para compreender a dinâmica dessas bacias aí também. Monitoramento climático, outra aplicação. Talvez aí vocês mais conheçam, porque é mais comum, né? Você está vendo o jornal, você vê a previsão do tempo, você vê o mapeamento ou a representação por imagem de satélite, de deslocamento de massa de ar, de chuva, enfim. O monitoramento de desastres é muito comum também. Aqui nós temos o furacão Katrina, antes e depois, em cima, né, e embaixo, após ele ter passado essa região aqui, entre os dois lagos, é possível ver que ficou totalmente destruída. Tsunami também. A tsunami aqui foi em 2004. À direita, a ilha antes, e à esquerda, após a tsunami atacar. Então, vocês podem observar aqui que toda a faixa litorânea da direita aqui, você consegue observar como foi a destruição. Na Indonésia também, outra tsunami, e a gente consegue ver a imagem de cima e a imagem de baixo, toda a destruição causada, né? Tudo isso é registrado pelas imagens de satélite. O atentado terrorista, né, das Torres Gêmeas, 11 de setembro, né? Então, as imagens foram imagens de satélite poucos minutos depois da queda das Torres Gêmeas, porque você consegue enxergar até a poeira ainda da queda do World Trade Center. E trazendo mais para essa realidade aqui, mapeamento de desmatamento, uma terra indígena ali no Mato Grosso.
Entre 93 e 2000, a gente consegue ver a imagem da direita como foi crescendo aqui no sentido sul, né? E principalmente nessa região aqui da imagem, a quantidade de polígonos de desmatamento que foram surgindo. E quando se fala de desmatamento, não tem como não falar da Amazônia, né? Está sempre na mídia. Infelizmente, o Cerrado não tem a devida atenção da mídia, apesar do seu grau também de importância para o nosso país, em questão de bioma. Mas aqui a gente consegue enxergar as áreas amarelas que foram desmatadas aí da floresta amazônica. Aplicações de saneamento. Aí são diversas, né? Aqui, mapeamento dos países que têm maior uso, a população tem mais acesso ao saneamento básico. Aqui no Brasil, o panorama do saneamento por município, se tem plano de saneamento ou não. Residências sem rede de esgoto, essas em vermelho aí não possuem rede de esgoto, então é um problema de saneamento também. Infraestrutura urbana, falta de rede de água, esgoto, falta de infraestrutura básica. Rede de água, mapeamento das áreas com rede de água. Residências com hidrômetro, se tem hidrômetro, tem água tratada, né? No caso aqui de Goiânia, do estado de Goiás, é saneado. Então, as áreas, as edificações que não possuem hidrômetro, possivelmente elas estão utilizando poço artesiano, ou cisterna. Aplicações na área da saúde. Países que mais investiram aí em saúde no mundo, então seria o percentual de despesas em saúde pública, por país. Então a gente vê aqui uns países em azul que mais investem e vermelhos que menos investem. O Brasil aí está na parte laranja. Aqui nós temos a população acima do peso, né? Medido pelo IMC, que é aquele índice de massa corpórea, né? Que é peso pela altura. E você vai ter, então, ir por faixa etária de idade, por escolaridade, ou seja, você consegue cruzar diferentes dados. O mapa da febre amarela também, né? Áreas com recomendação permanente ou temporária de vacinação e áreas sem recomendação de vacinação. Problemas ambientais, saúde e pobreza, tudo isso pode ser mapeado, então você tem as áreas mais afetadas pela pobreza, níveis de poluição, enfim. Você consegue cruzar esses dados também. Mortalidade infantil em Belo Horizonte, então, para grupos de 1.000 habitantes, foi possível, então, gerar esse mapeamento. Leptospirose em Porto Alegre, né, que é a doença do rato, não somente transmitido pelo rato, mas ele é um vetor de transmissão. Então, os pontos aí de contaminação. Aqui também, né, áreas de risco aí da leptospirose. Mapeamento de casos de hepatite em Macapá, no norte do país, né, no estado do Amapá. Então, por setor censitário do IBGE, foi possível, na verdade, por bairros, né? Por bairros foi possível medir a quantidade de pessoas infectadas por hepatite. Gestantes sem pré-natal, gestantes com HIV positivo, quantidade de nascidos vivos, as proximidades daí do setor censitário com as áreas de abrangência da UBS, né? Que são as unidades básicas de saúde. Ou seja, mais uma aplicação da área de saúde que o geoprocessamento possibilita. E por fim, né, como não falar aí do Covid, né, do coronavírus? A UFG é uma pioneira aí, né, foi uma das universidades que começou a fazer o mapeamento dos casos confirmados e dos óbitos por Covid-19 em Goiânia e também no estado de Goiás. Então, você consegue aqui mostrar, nessa data aqui, que foi 22/4, você tinha a quantidade de casos confirmados, e naquele momento, somente 10 óbitos.
Hoje esse número já cresceu, infelizmente. E além de Goiânia, nós temos esses dados para o estado de Goiás, mostrando por município, e você consegue traçar uma curva de tendência, enfim, é bastante interessante. E vale ressaltar que quem é responsável por esses dados é o LAPIG, que é o Laboratório de Processamento de Imagens, Geoprocessamento da Geografia, né? Lá do IESA, aqui da UFG. Dentro das aplicações, né? Enfim, nós vivemos um mundo conectado, onde, se eu fosse dizer todas as aplicações do geoprocessamento, ficaria horas falando aqui. Você tem a parte de mineração, você tem a parte de infraestrutura, de rodovia, ferrovia, você tem a aplicação nas telecomunicações, para implantação de antenas, enfim. E a tendência é que as coisas evoluam cada vez mais, o 5G chegando aí, possibilitando a internet de melhor velocidade. Você vai ter sensores aí conectados, geoconectados, vamos dizer dessa forma, com maior velocidade de processamento de dados em nuvem. Hoje você tem softwares que você nem instala no seu computador, você já consegue, pela internet, fazer todo o processamento, tratar a imagem de satélite, trabalhar com esses dados sem download, enfim. As aplicações são diversas e a tendência é que essas tecnologias evoluam cada vez mais. E é isso. Agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para qualquer dúvida, se vocês têm, qualquer pergunta, é só chamar. Professor, foi excelente sua palestra. Para quem gosta de geoprocessamento de modo geral, foi muito bom. O senhor fez colocações ótimas, tanto a respeito da história do geoprocessamento, quanto o decorrer, que fez virar, né, o que é hoje, a importância que ele tem. Antes de nós começarmos com as perguntas, eu queria deixar aqui já a palavra-chave. Peço a atenção de vocês, que vocês memorizem ela. Lembrando que é imprescindível que vocês tenham ela para o preenchimento do formulário. Nós já vamos mandar o link no chat, prestem atenção, preencham tudo corretamente, tanto seus dados quanto a palavra-chave. E lembre-se, o tempo de fechamento do formulário é apenas 10 minutos após o término da atividade. Agora vamos para as perguntas. O professor Gabriel fez a seguinte pergunta: é possível realizar ensaios por emissão de ondas através dos VLANs ou dos drones com o objetivo de determinar alguma característica física do terreno ou solo? Bem, no momento ainda não, porque os VANTs ou drones, eles possuem uma carga útil de equipamento que eles podem carregar ainda muito pequena, né? Para fazer esse tipo de trabalho, você precisaria de uma aeronave de maior porte para carregar esses equipamentos, porque o drone ainda não consegue carregar tanto peso. Por exemplo, um radar, né, aerotransportado por um avião, ele conseguiria fazer representação das características físicas do terreno. Porque em função da declividade, se o terreno está mais ou menos acidentado, você consegue fazer alguns cruzamentos de dados e determinar o tipo de solo, dentre outras características. Ainda, eu acredito que esses drones de uso civil não possibilitam trabalhar dessa forma. Lógico, quando se fala de drone de uso militar, eles carregam até mísseis, né? Aí é diferente, porque eles carregam pesos maiores, né? Nós temos mais uma pergunta da Ellen Rayane. Ela perguntou: as imagens obtidas via satélite apresentam alguma distorção devido à curvatura da Terra? Se sim, como resolver? Qualquer tipo de medida na Terra vai ter uma distorção, né? Até seja da topografia convencional, uma linha maior de 50 quilômetros, você já deve levar em consideração a curvatura da Terra. Imagens de satélite também trabalham, né? Possuem distorções. E essas distorções, elas podem ser diminuídas, reduzidas por meio de correção
por coordenadas de campo. Você vai até o campo com GPS, você faz chamamos de amarração das imagens. Imagina um lençol. Você tenta cobrir o colchão com um lençol. Você puxa de um lado, solta do outro. A imagem de satélite você tem as distorções. Se você conseguir colocar pontos de amarração nessa imagem, você consegue reduzir essas distorções cobrindo toda a área de interesse. Maria Eduardo, ficou mudo para mim. Desculpa, eu esqueci de tirar. Tava falando que o pessoal gostou muito da apresentação, eles estão elogiando o senhor nos comentários. Obrigado. De pergunta, por enquanto, é só isso. Ok. Caso alguém tenha mais uma dúvida, estamos à disposição. Eu vou fazer um merchan aqui, né? Pode fazer. A UFG, nós temos o LEMA, Laboratório de Estudos do Monitoramento Ambiental. LEMA, LEMA. Digitem no Google, LEMA UFG. Lá tem disponibilizado um curso gratuito de geoprocessamento, voltado para o Sistema de Informação Geográfica, SIG. Podem procurar no canal do YouTube também, LEMA UFG, que vocês vão ter 43 videoaulas, passo a passo, de como fazer mapas, de como ter acesso a imagens de satélite. Tem um link do Google Drive com os dados para você trabalhar acompanhando os vídeos. Ou seja, você pode reproduzir as mesmas informações dos mapas, dos vídeos, tendo acesso a esse link do Google Drive. Procurem no YouTube para ter acesso aos vídeos, e para ter acesso ao material dos vídeos, vocês entram no site do LEMA UFG. Só digitar no Google que vocês encontram. Ok? Ok. Muito legal, professor. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma atividade do Quarto Se Liga. Agradecemos a participação de cada um de vocês, estamos muito contentes por isso. Aproveitamos este momento, então, para agradecer novamente ao professor Wellington por essa excelente palestra, trazendo aí tantas informações importantes sobre a nossa área, sobre nossas possíveis atuações, aplicações em diversos campos. Um agradecimento em especial às nossas intérpretes, Bianca e Rosimeire. Muito obrigada, meninas. Agradecemos também aos nossos parceiros e apoiadores fundamentais na organização e divulgação do evento. Agora, gente, logo mais às 7 horas, nós teremos um bate-papo com a engenheira ambiental Ellen e o professor Hugo sobre o mercado de trabalho no mundo pós-pandemia. Nós estamos esperando vocês lá, vai ser muito legal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode nos contatar, seja pelo e-mail da organização, ou seja pelas redes sociais da LagPro, @lagpro.ufg, ou de qualquer outra liga, ou seja, participante do Se Liga, e esperamos vocês nessa última atividade do dia de hoje. Até mais!